A escuridão se espalhava sobre Hebrom, quando o som do pranto preencheu as tendas de Abraão. Sara, esposa do patriarca e mãe da promessa, havia partido. Seu corpo repousava sem vida, e Isaque, seu filho, sentiu o peso da solidão como nunca antes. A caverna de Macpela tornou-se sua última morada, e Abraão, com olhos marejados, comprou aquele pedaço de terra dos heteus para garantir que sua amada tivesse descanso eterno. Mas para Isaque não havia descanso. Algo dentro dele estava partido. Nos dias que se seguiram, Isaque se afastou do acampamento, vagando pelos campos, sentindo que sua mãe havia levado consigo sua própria alegria. Mas a história de sua linhagem ainda não havia terminado, e Deus havia reservado algo grandioso para ele. Abraão, já avançado em dias, percebeu a melancolia do filho e tomou uma decisão. Isaque precisava de uma esposa, alguém que não apenas confortasse seu coração, mas que também garantisse a continuidade da promessa divina. Chamou seu servo mais fiel, Eliezer, e confiou-lhe uma missão perigosa: viajar até a terra de seus antepassados para encontrar uma mulher que compartilhasse da fé no Deus Altíssimo. A jornada de Eliezer não foi simples. Viajou por desertos traiçoeiros, enfrentou tribos hostis e teve que confiar completamente na orientação do Senhor, e Deus não o abandonou. Ao chegar em Harã, o servo parou junto a um poço e fez uma oração. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze com que aconteça hoje o que prometeste, que a jovem que oferecer água a mim e aos meus camelos seja aquela que escolheste para Isaque. Antes mesmo que terminasse sua súplica, surgiu Rebeca, uma jovem de beleza singular e coração generoso. Sem saber da oração, ofereceu água a Eliezer e aos camelos com humildade e bondade. Era o sinal que o servo esperava. Rebeca aceitou partir para uma terra desconhecida, guiada apenas pela fé. Sua família hesitou, mas ela mesma declarou: eu irei. Os dias se passaram, e Isaque continuava a caminhar ao entardecer, buscando respostas no silêncio do deserto. Mas naquela tarde, algo diferente aconteceu. No horizonte surgiu uma caravana. Isaque franziu a testa, protegendo os olhos do sol escaldante. Então, viu. Rebeca, montada em seu camelo, cobriu o rosto com um véu ao avistá-lo. O coração de Isaque acelerou. Ela era a resposta de Deus, a continuação da promessa, a esperança que ele não sabia que ainda tinha. Quando se encontraram, não houve palavras, apenas um olhar que selava o propósito divino. Naquela noite, Isaque levou Rebeca para sua tenda e a tomou como esposa. Finalmente seu coração encontrou consolo após a morte de sua mãe. Os anos se passaram, e Isaque governava seu clã com sabedoria, guiado pela fé de seu pai, Abraão. Rebeca, sua esposa, era sua companheira inseparável, e juntos compartilharam momentos de paz e prosperidade. Mas, embora tudo parecesse caminhar conforme a vontade de Deus, uma sombra pairava sobre a promessa. Rebeca era estéril. Isaque conhecia bem a história de sua mãe, Sara, que também enfrentara anos de infertilidade antes do milagre do seu nascimento. Ele sabia que a promessa de Deus não falharia, mas a espera era angustiante. Então ele fez o que seu pai sempre fizera, caiu de joelhos e clamou ao Senhor. Ó Deus de meu pai Abraão, tu prometeste que minha descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Olha para minha esposa e tem misericórdia dela. E Deus ouviu o clamor de Isaque. O ventre de Rebeca se abriu, mas sua alegria logo se transformou em inquietação. Algo estranho acontecia dentro dela. Os dias e as noites tornaram-se difíceis, e sua barriga se movia como se houvesse uma guerra em seu interior. Desesperada, Rebeca buscou ao Senhor. Por que isso acontece comigo? Clamou ela. Então Deus lhe revelou um mistério profundo. 2 nações estão em teu ventre, 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um será mais forte que o outro,
e o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca estremeceu. Que destino aguardava seus filhos? Quem seriam eles? O tempo do parto chegou, e toda a tenda se encheu de expectativa. As parteiras estavam alertas, pois o nascimento era difícil, e os gritos de Rebeca ecoavam pelo acampamento. Então o primeiro menino surgiu. Era forte, coberto de pelos avermelhados, como se já fosse um homem selvagem ao nascer. As mulheres sussurraram entre si. Ele seria um guerreiro. Deram-lhe o nome de Esaú. Mas antes que a parteira pudesse terminar seu trabalho, percebeu algo extraordinário. Outra criança vinha logo atrás, agarrando o calcanhar do irmão com um aperto feroz. Era um sinal. O segundo menino nasceu menor, mas seus olhos eram astutos e penetrantes. Chamaram-no de Jacó, aquele que segura o calcanhar, o que suplanta. A profecia estava cumprida. 2 irmãos, 2 nações, um destino entrelaçado pela promessa e pela rivalidade. O tempo revelaria que o conflito entre eles não era apenas o de irmãos disputando a primogenitura, mas a luta de 2 caminhos, o do homem que confiava em si mesmo e o do homem escolhido por Deus. E a história da promessa estava apenas começando.